A senhora foi sequestrada uma ocasião, né? Teve um sequestro. Em que momento da vida foi? Como que isso aconteceu? Foi muito difícil. É um momento assim, eu me recuperei, graças a Deus, né? Mas assim, foi um momento extremamente traumático na minha vida, né? Os meninos, os Rodrigo e Ricardo já moravam em Brasília, só a Thaís que ainda estudava aqui. E numa manhã, meu marido saiu cedo, né, para levar a Thaís para a escola, e eu saio sempre depois, né, com o meu carro. E na época nós não tínhamos nenhum vizinho que morava lá na chácara, né? Sim. Nós praticamente morávamos, só nós que morávamos lá. E então, daqui a pouco eu me vejo numa curva, que existe até hoje, pedras enormes, né? E meu carro era um carro baixo, da Hyundai, que estava lançando também, e pedras enormes. Então eu me vi impedida de passar. Quando eu paro, aparecem dois homens, né? E eu achei, vou entregar o carro, porque você não consegue muito entender o que é que está acontecendo, né? Vamos entregar o carro. Mas eu fui lançada para dentro do carro e não para sair. Então, eu fui empurrada para dentro do carro. E a pessoa ia sair com o carro. Só que, na época, esse carro, ele travava. Aí tinha que fazer um procedimento lá para o carro sair. Porque havia aberto a porta, né? Sim. Enfim. Bom, mas enfim, a pessoa saiu comigo e tudo mais, né? Eu ia dar uma palestra, na época, estava com a fita, né, de vídeo. Sim, um videocassete e uma televisão. Eu ia fazer uma palestra no no Colégio Sagrado Coração, sim, sobre afetividade, sexualidade e afetividade para os jovens. Naquela manhã, que eu saí era 7h30. Enfim, e esse carro, ele foi, né, me levando, ele não sei como é que ele sabia dirigir, e ele me levou para cima do aeroporto. E quando nós estávamos naquela estrada, outra pessoa gritava, falava muito atrás. Ele ficou com uma arma na minha nuca, bem atrás de mim, assim. E eu me lembro que ele virou para trás para falar alguma coisa. E ele bate numa placa e ele perde o controle do carro. E aí, naquele momento, eu vi o sol batendo no meu rosto. E uma coisa que eu fiz, pedi, meu Deus, que a minha vida esteja nas suas mãos, mas que eu não sofra. Então eu pensei, prefiro morrer do carro do que nas Sim. mãos deles, porque eu não sabia o que podia fazer. Mas você ainda não entende muito, a coisa é tão rápida, você não consegue entender, né? Hoje eu falo com tranquilidade. Enfim. Mas então nós capotamos, eu tinha 6 meses, o carro ainda era importado, não era feito no Brasil. Então era um carro forte, mas o carro deu perda total, porque nós viramos várias vezes, né? Ele se machucou muito, quem estava na direção. Eu fiz um chicote muito forte de cabeça, que eu estava com batom vermelho e veio parar aqui. Caramba! Enfim, e a arma que estava na mão do outro caiu no meu colo. Imagine, né? Que poderia ter sido virado, enfim. Bom, e aí quando tudo parou, eu ainda perguntei para ele, você tá bem? Não sei se ele tinha morrido, porque ele estava todo ensanguentado, assim, porque tinha quebrado muitos vidros. Eu não tinha noção do que eu tinha machucado, mas eu tinha me machucado muito. Então, saímos do carro, o carro virado de cabeça para baixo, né, com as rodas para cima, e fomos andando eu tive que subir um barranco enorme e fomos andando para dentro da coisa. Ele dizia que era um sequestro. Ele dizia, falava coisas muito desconexas, mas muitos palavrões. Eu não consigo ouvir palavrão, sabe? Nunca gostei, mas assim, isso me remete muito. Com a arma na minha cabeça. Mas depois ele mandou eu parar e ele estava com a minha bolsa.
Naquela época a gente tinha uns celulares enormes, parecia um tijolo assim, né? E aí ele já pegou de imediato meu telefone e eu disse a ele, olha, precisa avisar, porque eu estava indo ao médico, meu marido vai me encontrar no médico. Eu não sei por que eu falei isso também. E ele disse, não, seu marido vai saber na hora certa e seus filhos eu sei onde estão. Mas eu sabia que ele só sabia se fosse Thaís, porque o Rodrigo e o Ricardo não estavam. Sim. Enfim, e nós fomos andando, aí então ele pediu que eu tirasse, ele foi tirando tudo da minha bolsa, foi jogando tudo para fora da minha bolsa, tirou tudo. A única coisa que ele foi jogar era a última coisa, era o meu terço. Eu coloquei a mão, o terço caiu na minha mão. Aí ele pegou então meu talão de cheques, naquela época a gente usava muito talão de cheques, né? Ele disse, pode começar a preencher. Quanto é? Eu me lembro até hoje, 2.500. Não sei o que era 2.500, não sabia o que eu estava falando. Eu sei que eu preenchi 2.500, as 20 folhas que tinha, o talão de cheque estava intacto. Eu preenchi tudo. Sim, e aí eu pedi para ele, então eu posso sentar para eu preencher. Então, nunca me esqueço disso. Ele estava com a arma aqui, ele foi descendo com a arma assim, e eu sentei. E preenchi todas as folhas de cheque, entreguei na mão dele. Ele disse, agora você pode andar. E os dois ficaram atrás de mim. Então, eu imaginei, bom, agora, 8 horas da manhã, em pleno aeroporto, que não tinha nem avião, ele vai atirar nas minhas costas. Eu disse, é a minha única chance de virar para ele conversar. Isso não tem nada, sabe, é uma coisa tão... parece meio irreal, porque você não tem script, você nunca aprendeu, você não sabe o que está acontecendo ainda. E eu virei para ele e disse, olha, você já pegou tudo que eu tinha, tipo assim, né? O carro já tinha arrebentado, né? O que eu tinha na bolsa eu já tinha dado, né? Então, você me deixa aí. Porque em nenhum momento, tudo que ele pediu eu fiz. Sim. Eu quis colocar o cinto quando ele começou, quando eu coloquei a mão, ele me deu uma cotovelada. Eu disse, eu só vou colocar o cinto. Porque eu sabia, imaginava, né, que ia correr, que alguma coisa. Não sei, assim, acho que o sentido de proteção da vida, sabe? Que você toma algumas decisões que você não sabe como, né? Enfim, ele olhou para mim, fiquei parada, que eu já tinha andado mais ou menos mais de 30 passos, e ele atrás, parado. Só que eles brigavam entre si, eles falavam muitas coisas assim. Aí eu fiquei parada, falei, bom, ele vai me matar de frente, prefiro que ele me de frente, mas ele vai ficar me olhando. Eu fiquei olhando para eles. Aí eles passaram, eu fiquei no meio, e eles foram embora. Aí começou a cair a minha ficha, né? O que é que aconteceu? Depois é que a gente tem... Eu só estava, a única coisa que eu tinha era o terço na minha mão. A bolsa estava toda lá, jogada, com tudo, né? No chão. E eles levaram os talões de cheques. E aí eu disse, eu tenho que ir para a pista, mas eu tinha medo que eles voltassem. Imagine, né? Até que eu consegui descer esse morro, né? E quando eu olhei para trás, nós já estávamos longe do carro. Eu só via as rodas do carro. Eu fiquei me escondendo dentro do mato, daquele mato, matagal todo. E de repente vem um carro. Eu corri para o meio do asfalto, pedindo ajuda. Eram dois senhores do Rio de Janeiro que vieram para fazer uma coisa da superintendência do Banco do Brasil aqui, que não tinha superintendência do Banco do Brasil. E aí ele disse, o que houve? A senhora acidentou? Porque eles tinham visto o carro, né? Eu disse, não, eu fui sequestrada, alguém me pegou. E como eles eram do Rio, veja só, foram 2 anjos. Imagina você entrar num carro que você nunca tinha visto as pessoas. Sim. Ele disse, nós estamos indo para pegar, não podemos levar a senhora lá para baixo, e nós temos que sair daqui rápido, porque eu acho que eram pessoas que já sabiam que isso acontecia, né? Porque o avião nosso está chegando. Era um avião pequeno que tinha vindo pegá-los. Eu falei, não, pode me levar
para o aeroporto, né? Aí me levou para o aeroporto. Quando nós chegamos lá, logo em seguida chegou uma Kombi de um ex-funcionário nosso, que era nosso motorista, tinha trabalhado conosco muitos anos, e ele já tinha saído da empresa e estava fazendo entre a cidade e o aeroporto. Aí ele conhecia o meu carro, porque o carro era praticamente o único da cidade, porque não tinha muito aquele carro. Ele disse: Dona Benê, a senhora bateu o carro, e eu fui lá, e eu vi que tinha televisão dentro e tal, alguém estava pegando... Bom, aí eu já não conseguia mais falar, aí o senhor disse: não, ele contou. Eu não conseguia mais ligar. E ele disse que eu não chamasse a polícia. Eu disse: não, eu dou a minha palavra que eu não vou chamar a polícia. E aí ele disse: vou chamar a polícia. Eu falei assim: não vai chamar a polícia. Eu só gritava: não chame a polícia, não chame a polícia. Mas aí ele entrou em contato com o Naldomar. Naldomar também não sabia se eram quem está, né? Porque quem ligou foi o próprio rapaz, o outro rapaz. Depois que ele se identificou: não, seu Naldomar, sou eu e tal. O Naldomar foi para lá, mas a Polícia Federal, porque eles não foram para lá porque passariam pela Polícia Federal, que já estava instalada ali. Enfim, na época nós tínhamos deputado federal aqui, que foi providenciando todas as coisas. Foi um momento de muito sofrimento. Eu passei 28 dias em Brasília. No dia seguinte, meu marido botou no avião e levou, porque nós temíamos outras coisas do que tinha sido. O que tinha motivado, de que forma. Você não imagina que deve ficar. Foi um plano, porque imagina uma cidade, um interior que não... Né? E quem descobriu porque eu não cheguei na empresa, né? Eu ia encontrar com uma amiga que o neto dela era meu afilhado. E eu tinha que deixar para pagar a escola do meu afilhado. E eu não cheguei, e a criança precisava disso para entrar na escola. E quando ela disse: mas Benê se comprometeu de vir, ligou para minha casa, porque naquela época tinha telefone fixo. Não, dona Benê já saiu. Ligou para a empresa. Não, dona Benê não chegou. Aí foi juntando. E aí, quando ligou para Naldomar, né? Porque eu fiquei mais ou menos umas 4 horas ou mais, porque para mim foi um século, uma vida, né? Mas enfim, até tudo se resolver. Depois, né, descemos, o medo era uma coisa assim, terrível. As marcas que isso fica na cabeça da Aí eu fui atendida. Me lembro, né? Sou muito grata a Mayra, a doutora Mayra, na época, era grande amiga. Foi para nossa casa, me levou no carro dela, porque as pessoas todas queriam, né? Porque foi um movimento, então, na época era muito conhecida, então toda a mídia queria e tudo mais. Não tinha a menor condição de nada, né? Então, me levou para a clínica de Dr. Pedro e Angélica, e passei a noite. No dia seguinte, né? Fui para Brasília. A Thaís foi comigo e, enfim, fiz o tratamento. Com 28 dias, eu voltei para Barreiras e depois fui levando a vida, né, mais devagar e tudo mais. Aí me colocaram um motorista e eu digo: não é possível, não aguento isso, enfim. Mas, assim, é muito traumático, foi muito difícil. Levei muitos anos ainda porque você fica, né, com... essa sequela de pós-trauma, né? De pós-trauma. Aí, quando é evocado, né? Na época, muitos anos ainda, mas, graças a Deus, já superei. Né? E isso prova, porque eu não sou muito... Não sei, por conta da minha crença, eu não acredito muito em coincidências, coisas. Eu acho que Deus, de fato, Ele age. Eu renasci, momentos, né? Eu renasci. E acho que tudo isso que a senhora relatou de como a coisa funcionou, eu sinto muito o agir de Deus, a proteção de Deus. Foi, assim, teve comigo o tempo todo. Eu me entreguei, né? Naquele momento, né? E entender também depois de que ninguém está livre de nada. Sim. Na vida, ninguém está livre de nada, né? Você está na vida. E todas as coisas podem acontecer. E se você perguntar, a gente não tinha uma resposta assim clara para o que aconteceu, né? Só que os amigos mais próximos acompanharam e tudo mais,
né? Mas, assim, às vezes, a exposição demais. Hoje eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, né? O quanto que as pessoas se expõem, né? E dos riscos que elas correm, não tem ideia, né? Os riscos que correm. Ou não mensura, não acha que vai acontecer. A gente sempre tem essa sensação de que não acontece com a gente. Acontece. A gente vê foi alguém, ouve na televisão e que não tem essa ideia, né? Mas que glória a Deus por isso, que foi... Acabou e uma ficando coisa muito algo bonita mais. também, que eu tive, assim, sofri muito, mas eu não tive realmente, assim, não alimentei nenhum ódio pelas pessoas. Não alimentei. Porque eu acho que se eu ficasse com isso, seria mais uma, sabe, mais uma mágoa, uma coisa assim. Não, uma das coisas que mais eu procurei é dizer, olha, eu não sei também o que aconteceu depois, né, porque eu não acompanhei mais, porque também o sofrimento era muito, né, eu tinha que me recuperar. Mas, assim, em nenhum momento a minha palavra, eu queria que tivesse valido, sabe, porque eu não queria que chamasse a polícia, e não é bem assim, né, porque ocorreu exatamente o oposto, né, porque aí a Polícia Federal foi para lá. Mas em nenhum momento eu tive esse vingança, nem ódio, não.